Irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, também sobre todos da sua casa, esse momento tão maravilhoso que é de ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele preparou, né, para os nossos corações, momento também de nos aquietarmos e pedir, né, aquela oração de Samuel: fala, Senhor, pois eis-me aqui, pois o teu servo ouve. Então, nesse momento, queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 16 até o versículo 21. E depois leremos do versículo 66 até o versículo de número 71. Evangelho de João, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 16 até o versículo 21. E depois leremos do versículo 66 até o versículo de número 71. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao descambar o dia, ou ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No versículo 66 até o versículo número 71, do mesmo capítulo. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Gostaria que os irmãos lessem os versículos 68 e 69, junto comigo. Vamos lá? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Deus, nesse momento que o Senhor ilumine e me capacite mais uma vez, como teu servo orou aqui, para que os olhos sejam abertos, ouvidos destampados, para ouvir a maravilhosa palavra do Senhor. Senhor, peço a Ti no nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei contar a vocês, mas eu fico maravilhado quando fico na internet, navegando algumas paisagens. Tamanha é a beleza e a formosura de tantos lugares que você pensa, isso não existe não. Eu me lembro do dia que pela primeira vez eu vi o mar. Aquele tanto de água, eu falei: Senhor Jesus, como o nosso Deus, Ele é grande, majestoso, poderoso. O próprio Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É impossível olhar para a natureza, observar cada detalhe, as cores das flores, a perfeição que é o ser humano, cada detalhe, e não pensar: existe um Deus, existe um ser glorioso, poderoso por trás de tudo isso. De fato, quando nós olhamos para as obras do Senhor, nós conseguimos imaginar um pouco o quão grande Ele é.
e poderoso e magnífico é o nosso Deus, que apenas com o seu falar, como diz lá o relato em Gênesis 1, as coisas foram criadas. Meus irmãos, da mesma forma que a natureza, ela revela a grandeza e a majestade de Deus, Jesus também revelou a sua majestade aos seus discípulos através dos seus sinais. Na última mensagem dessa série, que eu estou expondo aos irmãos sobre os 7 sinais de Jesus, nós vimos a multiplicação dos pães e dos peixes. Vimos sobre o ambiente daquele sinal, o que levou Jesus a realizá-lo, e também vimos a resposta da multidão, que ao invés de reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador, quiseram transformá-lo em um líder político. Viram nele a oportunidade de se livrar de Roma. E João, diferente de Mateus, Lucas e Marcos, ele deseja deixar bastante claro que Jesus, ele não é apenas um simples profeta, não é apenas um homem especial que veio da parte de Deus. João, ele quer mostrar que Jesus é Deus. Não que os outros evangelhos não fizeram isso, mas João, de uma forma mais enfática, ele mostra, desde o início do seu evangelho, que Jesus, ele é Deus. O evangelho começa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Interessante notar que Marcos, ou que Lucas e Mateus, eles trazem a genealogia de Cristo, mostrando que, de fato, ele é filho de Davi. Mas João, ele não traz a genealogia com um propósito de mostrar que Jesus, como Deus, ele não tem genealogia. A sua natureza humana, sim, mas a sua natureza divina não tem genealogia, porque ele é antes de todas as coisas. Então, João já começa, desde o início do seu evangelho, mostrando que Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. No versículo 14 do capítulo 1, João, ele diz algo extraordinário, que o verbo se fez carne, que ele habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Durante os estudos da EBD, nós estamos observando que, como foi glorioso a construção do tabernáculo, a disposição das pessoas em ofertar, a glória do Senhor sendo manifesta ali no monte, as pessoas tendo medo até de encostar no monte, e pedindo apenas que Moisés subisse e rogasse por eles a favor e rogasse a Deus a favor deles. Mas aqui nós vemos algo poderoso acontecendo, irmãos. É o próprio Deus descendo e habitando com eles, estando entre os homens. E isso João disse que foi extraordinário, a ponto que eles viram a sua glória, e glória como do unigênito do Pai. Glória como do unigênito do Pai. Irmãos, antes de andar sobre as águas, Jesus, ele já tinha realizado outros sinais. Então, vamos relembrar o primeiro sinal de Jesus, que foi ele transformou a água em vinho. O segundo sinal de Jesus foi que ele curou um oficial do rei. O terceiro sinal registrado também em João foi a cura de um paralítico. E o quarto sinal de Jesus foi a multiplicação dos pães e peixes. E depois dessa multiplicação, as pessoas ficaram maravilhadas. De fato, elas ficaram perplexas diante daquele milagre do Senhor Jesus. Mas eles não conseguiram entender a mensagem daquele sinal. Até mesmo os discípulos não conseguiram compreender. É tanto que quando Jesus, ele pergunta a Filipe, dizendo: onde nós encontraremos pão para tanta gente? Filipe responde: Senhor, 200 denários não seria possível. E ali deixa claro que os discípulos ainda não compreenderam a mensagem, não compreenderam quem era o Senhor Jesus, porque eles não tinham ainda uma fé ao ponto de dizer: Senhor, nós não sabemos como o Senhor irá conseguir pão, mas nós sabemos que Tu és poderoso, que o Senhor tem todo o poder para realizar qualquer coisa. Era essa a resposta que o Senhor queria ouvir dos seus discípulos. Mas aqui nós percebemos que depois que Jesus, ele faz a multiplicação dos pães e peixes, depois que a multidão fica querendo que ele assuma, um papel político
Jesus ele se retira da multidão, sobe para o monte a fim de orar, mas os discípulos ficam ali ainda com a multidão. E é nesse contexto, irmãos, que essa passagem está inserida. No momento em que Jesus ele se retira da multidão, sobe para o monte, e diz o texto que estava anoitecendo. Então os discípulos, sem a presença de Jesus, buscam atravessar o mar da Galileia. Hoje nós veremos como que este quinto sinal, ele revela a majestade de Jesus, e como ele contribuiu com a fé dos seus discípulos. Por isso que hoje, o tema que eu quero propor aos irmãos nessa noite, não é o quinto sinal, mas sim a manifestação da majestade do Verbo. A manifestação da majestade do Verbo. Então, queridos, em primeiro lugar, aí no versículo de número 16 até o 18, nós vimos que Jesus, ele manifesta a sua majestade diante da condição dos seus discípulos. Jesus, ele revela a sua majestade diante da condição dos seus discípulos. Versículo 16 diz, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido, versículo 16, diz, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Depois de realizar o sinal de Jesus ter subido ao monte, os discípulos eles permanecem no local, e no final do dia partem para Cafarnaum, atravessando assim o mar da Galileia. E queridos, na verdade este mar era um lago de água doce, e que por causa do ambiente ali em Israel, o ambiente montanhoso, em que ele se encontra, algumas ondas de 2 metros chegam a causar naquele mar, por causa dos ventos e de fato, por causa do ambiente que acontece naquele mar, e principalmente e especialmente no verão. Então, no verão, os fortes ventos fazem com que o mar, ele produza, ondas de até 2 metros de altura. Então, o mar da Galileia, na verdade, era um grande lago, que, por causa do ambiente, ele produzia algumas ondas. Por isso que nós encontramos aqui o relato de que ele estava agitado e com certeza estava produzindo ali algumas ondas. A situação dos discípulos não estava fácil. E como já era o fim do dia e Jesus não havia descido do monte, eles partem para Cafarnaum, exatamente o local onde Jesus realizou o primeiro sinal. A transformação da água em vinho acontece nessa cidade, em Cafarnaum. Então, os discípulos atravessam de onde eles estavam, a fim de encontrarem Jesus naquele lugar. E aqui diz um pouco do ambiente que estava, os discípulos. Versículo 17 diz, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro. Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Vento rijo significa que o vento era forte e contrário. Eu não sei, os irmãos aqui já teve a experiência de, mesmo em um barco, tentar remar com o vento sendo contrário, como a correnteza sendo contrária. Isso é terrível, eu já tive essa experiência, um dia que o meu tio, o meu cunhado e eu, nós inventamos em pescar, ninguém sabia nadar, no meio daquele rio, São Francisco, um vento próximo à chuva, aquele desespero, a gente querendo correr para chegar na margem ali do rio, e a dificuldade que foi. E olha que não tinha nem ondas, viu? Apenas um vento forte contrário, a gente querendo subir o rio para poder encontrar a margem. Graças a Deus chegamos. Não sei como, foi a mão do Senhor Jesus. E aqui eu fico imaginando a situação dos discípulos. A nossa situação ainda era dia, basicamente quase meio-dia. Aqui não, aqui já era escuro. Diz que o vento era rijo, era contrário. Assim estava a situação dos discípulos. E apesar de ter ali alguns discípulos que tinham experiência com o mar, a exemplo aqui Pedro e João, que eram pescadores, estavam acostumados com o mar, com o lago daquele jeito, mas independente, irmãos, da experiência do marinheiro, sempre existe o medo. Porque com a natureza, quem é que pode controlar a natureza? Quem é que tem o poder de dizer ao vento, pare?
Eu já fico assustado quando começa a chover e os ventos aqui em Goiânia, né? Lá em casa da Ineta, meu amor do céu, vai arrancar aqui as telhas. Exatamente por causa da velocidade. A natureza ninguém consegue controlar. Se vir um furacão aqui, não tem como impedir. Assim estavam os discípulos, no meio do mar, com certeza cansados, porque eles já haviam navegado ali cerca de 6 quilômetros, com o vento sendo contrário, escuro. Os discípulos, de fato, estavam em uma situação desesperada. A situação não era fácil, e principalmente sem a presença de Jesus. Sem a presença do Senhor Jesus. Queridos, no ano de 1991, aconteceu na costa da Nova Escócia, uma tempestade onde as ondas ultrapassaram 30 metros. E alguns marinheiros que participaram dessa embarcação contam um pouco o relato. Isso chegou até sair um livro sobre essa pescaria do barco chamado Andrea Gail. E ali os marinheiros passaram por momentos sombrios. Disseram que eles viram seus companheiros morrendo diante daquela situação, e eles pensaram, não vai sobrar ninguém. Todos nós aqui vamos morrer, diante daquelas ondas gigantes de 30 metros de altura. E alguns especialistas disseram que aquela foi a tempestade do século. A tempestade do século. Os discípulos estavam em uma tempestade, mas não tão grande como essa. Mas a condição e a situação deles era difícil. E é por isso que nessa situação, queridos, os discípulos, eles começam a enxergar alguém andando sobre o mar. Alguém estava andando sobre o mar. E ali, como nós vimos aqui no relato, era o próprio Senhor Jesus que estava andando sobre o mar. E que nós tiramos uma lição de que, apesar de estarem sozinhos, os discípulos não foram abandonados por Jesus. Por mais que as condições fossem difíceis, isso não significava que eles estavam abandonados, que eles foram abandonados pelo Senhor Jesus. E às vezes nós vamos passar por essas situações de fato. Vamos enfrentar alguns ventos contrários. Às vezes será escuro o dia, tenebroso, mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que quando a situação é difícil, quando as coisas estão difíceis, o Senhor não nos abandonou. O Senhor está presente, Ele está do nosso lado. As condições, mesmo não sendo favoráveis a nós, não significam o abandono da parte de Deus. Isso acontece porque nós estamos neste mundo caído. Nós enfrentamos essas situações, exatamente, também, com a autorização do nosso Deus, com a permissão do nosso Deus. Eu vejo alguns relatos das cartas em Apocalipse, principalmente a carta à igreja de Esmirna. O Senhor Jesus diz àquela igreja que eles iriam passar por uma tribulação de 10 dias, que eles seriam provados, alguns deles chegariam até a morte. E o objetivo daquela perseguição era para prová-los, para que no final eles recebessem do Senhor a coroa eterna. Queridos, nesse discipulado que nós passamos com Cristo, nessa nossa vida de discípulo, às vezes o Senhor irá permitir que a gente passe por algumas situações. Isso não significa que Ele nos abandonou. O vento era contrário. A situação dos discípulos não era fácil, mas eles não foram abandonados pelo Senhor Jesus Cristo. E é diante dessa condição dos seus discípulos que o Senhor Jesus, Ele manifesta a sua majestade. E isso, irmãos, observamos que é a pura graça e a pura misericórdia do Senhor. Não sei se você já teve a experiência de nos momentos mais difíceis da sua vida, você abrir a palavra do Senhor e de repente os seus olhos serem abertos para a grandeza de Deus. De repente você começa a ler a palavra do Senhor e você enxerga um Deus que abriu o mar. Você enxerga um Deus que levou um povo durante o deserto e não faltou nada.
Você enxerga um Deus que enviou o seu Filho unigênito para morrer por você. E aí que nós paramos diante das nossas condições, situações, e enxergamos a majestade desse Deus. E descansamos, e confiamos no Senhor. Então, irmãos, em primeiro lugar, como vimos aqui, Jesus, ele revela a sua majestade, ele manifesta a sua majestade diante da condição dos seus discípulos, que não era fácil. Estava em um mar onde o vento era contrário, o vento soprava forte, era tarde, mas eles não foram abandonados pelo Senhor Jesus, não foram abandonados. E aqui vamos para o segundo ponto dessa mensagem, que é, Jesus ele revela, ele manifesta a sua majestade, demonstrando que é Senhor sobre a criação. Ele manifestou a sua majestade diante dos seus discípulos, e agora também ele manifesta a sua majestade, demonstrando que é Senhor sobre a criação. Versículos 19, 20 e 21 diz: Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, mais ou menos uns 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: Sou eu, não temais. Então, eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Queridos, todas as coisas estão sujeitas ao poder de Jesus. E lembra que no início dessa mensagem eu falei que, através do prólogo, ou do início do seu evangelho, João ele já deixa claro que Jesus Cristo é Deus. João ele diz que eles viram a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esse como é de igual modo, da mesma forma. João está dizendo que o mesmo poder e a mesma glória que o Pai tem, Jesus também tem. E aqui, João, ele, através desse sinal, ele revela, ele mostra também como que o Senhor, ele manifestou essa majestade. Ele manifestou a sua majestade, transformando a água em vinho, curando um paralítico que estava há mais de 38 anos enfermo. Ele cura um jovem ou uma criança a quilômetros de distância. Ele multiplica 2 elementos para alimentar uma multidão de quase 20 mil pessoas. Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. E agora, mais uma vez, o Senhor manifesta a sua glória, manifesta a sua majestade, colocando o mar sobre o seu domínio, subjugando ele. Queridos, isso nos faz lembrar aqui, e eu te pergunto, qual foi a primeira vez que vemos Deus controlando o mar na história da redenção? Nós vamos para o Êxodo, onde Deus ele ordena que Moisés, ele dá uma ordem a Moisés, dizendo: olha, diga ao povo que marche. E ele, com o seu cajado, Moisés, com a ordem de Deus, abre o mar. Também na travessia do povo para a terra de Canaã, o rio Jordão ele é aberto, mostrando que Deus ele tem um domínio sobre essas coisas. E aqui João ele deixa claro que o Senhor Jesus também tem o mesmo domínio sobre a sua criação. O mar, apesar de estar violento, não foi capaz de deter o Senhor. Tinha um lugar que os discípulos não queriam enfrentar naquele momento, era aquele mar. Mas o Senhor Jesus, ele anda em cima, por sobre as águas, exatamente para mostrar que ele domina todas as coisas. Irmãos, esse sinal serviu para mostrar aos seus discípulos que Jesus, ele não era um chefe político, nem menos um simples profeta, ele é o Criador divino, superior às forças naturais. O próprio João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O mar ele foi criado através da palavra de Cristo Jesus.
Ele estava mostrando aos seus discípulos quem ele era. O Senhor Jesus, com aquele sinal, ele estava revelando, corrigindo a visão dos seus discípulos, dizendo: não olhe para mim como a multidão está me olhando. Não olhe para mim dessa forma. Irmãos, hoje, como que a multidão, como que este mundo enxerga Jesus? Enxerga Jesus como um cara legal. Enxerga Jesus como um homem que veio para nos ensinar algumas coisas boas. E como diz aí a teologia liberal, que Jesus não morreu na cruz, de forma alguma. Ele apenas passou por uma experiência de dor. É dessa forma que a multidão enxerga Jesus. É dessa forma que o mundo, que a faculdade ensina quem é Jesus. Apenas um homem. Apenas um homem. Nada disso. A Bíblia não é a palavra de Deus. Nada disso. O mundo não foi criado pelo poder de Deus. Nada disso. Você não precisa crer em Jesus para ser salvo. Você é que busca a sua salvação. Não é dessa forma que o mundo deseja que você enxergue Jesus? Não é dessa forma que o mundo vem tentando sufocar a mensagem da cruz? E aqui Jesus está mostrando aos seus discípulos: não olhem para mim como a multidão enxerga. Não olhe para mim dessa forma. E este sinal, como eu disse no início, é mais uma vez a manifestação da graça do Senhor para os seus discípulos. E ao verem aquela cena, os discípulos são tomados pelo medo. Irmãos, quem é que não fica com medo diante da majestade do Senhor? Quem? Eu lembro que a minha avó, quando vinha um trovão, ela falava: olha, a voz de Deus. Creio que alguns também foram criados assim, ouvindo, escutando isso, né? Olha, é a voz de Deus. Menino, silêncio. E eu, às vezes, em algum momento da minha vida, eu cresci pensando nisso, que de fato o trovão era a voz de Deus. Mas ali é apenas uma linguagem que os salmistas, né, usam para dizer que a voz de Deus é como um trovão. Não que ela é o trovão, é como um trovão. E, de fato, diante da manifestação desse poder, os discípulos ficaram com medo. E aqui eles escutam as palavras doces de Jesus dizendo: não temais. Não temais. Hoje nós lemos aqui um salmo maravilhoso, Salmo 144, foi, irmão Marcos? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, também podemos dizer isso. Eu sou feliz porque eu sou discípulo de Cristo. É por isso que ele diz para mim: não temais. Não temais. Senhor, está escuro. Senhor, o mar está agitado. Senhor, o vento está contrário. Não temais. Eu estou contigo. Quando o perigo está próximo, Cristo está próximo. Ele está perto. Podemos segurar a sua mão. Podemos abraçá-lo. Ele está dizendo a nós: não temais. Não temais. Alguns comentaristas dizem que essas experiências que os discípulos tiveram com Cristo também era para animá-los para o que estava por vir diante das perseguições. O mar revolto, as tempestades, a situação, é aquilo que nós enfrentamos neste mundo. Nós enfrentamos neste mundo um mar revoltado, ventos contrários à nossa fé. Mas por breve tempo, irmãos, por breve tempo, nosso Senhor Jesus Cristo virá, trazendo a bonança, trazendo a paz e dizendo a nós: não temais. Vem a tribulação, mas também vem o gozo eterno do Senhor Jesus Cristo. Isso me faz lembrar de uma história contada pelo pastor Luiz Ricardo, o saudoso pastor Luiz Ricardo, já está na glória com o Senhor. Ele diz a história de uma moça que estava no culto, e de repente ela recebeu uma mensagem dizendo que a sua mãe havia falecido. E naquele momento, o pastor estava exatamente dizendo, ele
pregando a mensagem de que para todos os momentos difíceis das nossas vidas, nós temos Jesus. No exato momento que o pastor estava dizendo essas palavras, a moça ela recebeu a mensagem de que a sua mãe havia falecido. Então, no final do culto, ela recebe ali a oração dos irmãos, parte para a cidade, e lá resolvendo as questões dos velórios, aquela frase não saia da sua mente. É para esses momentos que eu tenho Jesus. Em todos os momentos Ele está comigo. Para esses momentos é que eu tenho Jesus. Em todos os momentos Ele está comigo. Irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras, a palavra de Deus, não apenas como um livro, mas olhar para esse livro tão precioso que é a palavra de Deus com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Olhar para as Escrituras e dizer, isso aqui é real. Isso aqui eu posso aplicar na minha vida. É por isso que o esforço do pastor, o esforço também do presbítero Marcos, em todo final, em cada mensagem, no final, trazer uma aplicação, para mostrar isso que nós pregamos, isso que nós falamos é real, você pode aplicar isso na sua vida, você pode levar isso para a sua vida, porque é verdade, é real, existe um Deus, existe um Senhor sobre todas as coisas, e Ele diz para nós, não tem mais, eu estou com você, isso é real, isso é verdade, eu posso acreditar, eu posso confiar na palavra do Senhor. Irmãos, os discípulos não deveriam temer as fortes ondas, a escuridão, e nem ao vento contrário, e muito menos o Senhor. O Senhor Ele não revela a sua majestade para nos assustar, de forma alguma. Ele revela a sua majestade para que de fato possamos crer que Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos que o Senhor Jesus, Ele manifestou a sua majestade diante da condição de seus discípulos. Em segundo lugar, nós vimos que o Senhor Jesus, Ele manifestou a sua majestade sobre a sua criação. E agora, irmãos, diante da manifestação da majestade do Filho de Deus, do Verbo encarnado, os discípulos creem no nome do Senhor. E agora eu quero explicar por que eu saltei tantos versículos e fui exatamente para a passagem que temos a confissão de Pedro. Porque no final de todo sinal, João ele traz um resultado. A gente pode observar isso. Lá em Caná da Galileia, quando a água é transformada em vinho, os discípulos veem aquele sinal e começam a crer no nome do Senhor. O oficial do rei, quando vê o seu filho curado, ele crê no Senhor. O paralítico, depois da sua cura, ele crê no Senhor. É tanto que ele ouve até uma advertência do Senhor: olha, cuidado para que não suceda algo pior. E agora vemos o resultado deste sinal na vida particular dos discípulos. Observa que este sinal ele não foi para a multidão. Este sinal, Jesus não revelou, não fez esse sinal à luz do dia, foi de fato, especialmente para os seus discípulos. Como eu disse, para que vocês vejam, para que vocês não olhem para mim como a multidão está me olhando. E aqui, irmãos, uma pergunta é feita pelo Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta é feita pelo Senhor. E depois que a multidão começa a retirar, depois do discurso de Jesus, que na exposição passada eu falei um pouco sobre isso, porque Jesus, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ele faz um discurso, porque a multidão não conseguiu entender aquele sinal. Ele diz: olha, eu que sou o pão da vida. Esse pão que vocês estão procurando, logo, logo vocês comem e perecem. Agora, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome ou sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu dos céus. A multidão não conseguiu entender. E quando Jesus começa a explicar este sinal à multidão, qual é a atitude da multidão? Eles começam a se retirar dizendo: esse discurso é muito duro. Não queremos esse tipo de compromisso.
que então Jesus ele vira para os seus discípulos e diz: vocês também não querem ir junto com a multidão? Aproveita o barco, eles estão indo, podem ir. E aqui Pedro ele faz uma confissão maravilhosa. Pedro, como sempre, né, com seu estilo, ele toma a frente dos discípulos e diz: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Agora observe, irmãos, por que os discípulos mudou a visão acerca do Senhor Jesus? Porque eles não viram apenas a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles viram a manifestação da majestade do Filho de Deus também sobre a criação, sobre as águas. E eles, como judeus, com certeza, lembraram da manifestação de Deus também lá no Êxodo, quando Deus abriu o mar. E agora eles estão vendo ali o Senhor Jesus sobre as águas, dominando aquele mar. Por isso que a resposta dos discípulos não foram outra, a não ser: Senhor, para onde nós iremos? Quem é que pode fazer essas coisas, a não ser o Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse vida eterna aqui, irmãos, deixa claro que os discípulos estavam começando a compreender a mensagem do Senhor, de que Ele não veio apenas para manifestar seus sinais, de que Ele é o Salvador, e somente nele que nós temos vida eterna. A confissão de Pedro, ela é maravilhosa. Apesar de ser poucas palavras, ela é completa. Senhor, Senhor, para onde nós iremos? Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Nós não apenas ouvimos, nós vimos o Senhor. Nós temos crido que de fato Tu és o Messias, o prometido, aquele que viria para nos resgatar do pecado. Mas não para por aí, irmãos. Jesus ele deixa um alerta aos seus discípulos. Diante daquela confissão maravilhosa, o Senhor Jesus não deixa de advertir os seus discípulos dizendo: eu não escolhi vocês em número de 12? Eu quero dizer algo, que um de vocês é diabo. Um de vocês pertence ao diabo. Um de vocês não pertencem a mim. E meus irmãos, infelizmente, de fato, durante a nossa caminhada aqui nessa terra, nós vamos encontrar com alguns discípulos que não são discípulos do Senhor Jesus. E como nós reconhecemos esses discípulos? O Senhor Jesus deixa bem claro em João capítulo 10, de que os seus discípulos, as suas ovelhas, ouvem a sua voz e o seguem. Daqueles que não ouvem a voz do Senhor, não fazem parte do seu rebanho. Apesar de Judas estar entre a multidão, de ser um dos 12, escolhido pelo próprio Senhor, apesar de tudo isso, mesmo assim, Judas, ele não pertencia ao rebanho de Cristo, e sim ao diabo. Isso aqui deixa bem claro, meus irmãos, de que nós devemos cuidar do nosso coração. De fato, eu tenho as provas de que sou um discípulo de Cristo? Eu carrego essas marcas, eu carrego as marcas de um discípulo de Cristo? Um dia perguntou a Augusto Nicodemos: pastor, então como eu tenho certeza da minha salvação? Como que eu posso ter a certeza da minha salvação? Ele disse algo interessante. Ele: olha, quando você, em sua vida, ver que de fato não existe outro Salvador a não ser Cristo, e que você tem um desejo de terminar todos os dias da sua vida na presença dEle. É dessa forma, irmãos. Não é fazendo atos mirabolantes, não é ofertando aqui, vou dar uma oferta para mostrar de que... Não é isso. É o seu coração, é no seu interior.
E lógico, quando nós somos discípulos de Cristo, de fato, damos com alegria, participamos do culto, das reuniões com prazer, não com pesar, mas com prazer, porque eu sou um discípulo dele. É assim que nós carregamos as marcas de um verdadeiro discípulo. Irmãos, e aqui essa advertência eu também trago à igreja de que não faça parte desse grupo. Não faça parte do grupo dos discípulos que não são discípulos de Cristo. São discípulos desse mundo, mas não de Cristo. E há alguns na igreja do Senhor, quando eu falo igreja do Senhor em geral, dessa forma, sim, existe. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que há no meio do trigo o joio. E o joio parece muito com o trigo. E é apenas na colheita que você vai perceber a diferença. Um é semente, o outro não. Irmãos, para concluir essa mensagem, eu enxergo a manifestação da majestade do Verbo como uma ação da sua misericórdia e da sua graça. Jesus não precisava disso para se autopromover. Olha, eu vou fazer isso aqui porque eu quero me sentir que de fato eu sou Deus. Não, ele não precisava fazer isso apenas para chamar a atenção das pessoas. Não. Ele manifestou a sua glória para que os seus discípulos pudessem crer. É só um parênteses. Eu sei que na homilética, lá no seminário, eu já levaria um ponto a menos, mas porque não existe uma aplicação na conclusão. Mas eu quero fazer algo aqui, um parênteses. Como que nós temos a manifestação da glória de Deus hoje, visível aqui para nós? Através da Santa Ceia. Calvino, ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim, a Santa Ceia, ele é um presente de Deus para nós, que somos discípulos falhos. E por isso que ele ordena a Santa Ceia para que nós possamos pegar no pão, pegar no vinho e dizer, o corpo de Cristo foi entregue, o seu sangue foi derramado, agora eu participo, eu como desse pão, eu bebo desse vinho, eu participo desse corpo. Calvino diz isso, quando nós participamos da ceia, é como se nós estivéssemos sendo elevados aos céus, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus, e ele chega a dizer, isso é um mistério que apenas o Espírito Santo pode fazer. E ele diz em seus comentários, eu não consigo explicar, mas eu sei que isso acontece. Eu me encontro com Cristo, eu começo a desfrutar um pouco daquilo que eu terei por toda a eternidade, participando desse corpo eternamente. Da mesma forma que Cristo ele manifestou os seus sinais para os seus discípulos, ele deixou os sacramentos também como manifestação da sua glória. Quando uma pessoa é batizada, significa que ela entrou para essa nova vida. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo, eu faço parte desse corpo. Cristo manifestou a sua glória diante da condição de seus discípulos, diante da sua criação, e também recebeu dos seus discípulos uma confissão de fé diante da manifestação da sua glória. Irmãos, eu quero deixar aqui algumas aplicações. De fato, como eu disse, para você levar, para você dizer, de fato, não foram apenas palavras que o Wesley disse ali. De fato, foi verdade, porque é a palavra de Deus. Primeiro, aplicação, irmãos, não se renda às condições dessa vida. No meio da tempestade, enxergue o Senhor. Ele está dizendo a você, não temas, sou eu estou contigo. Eu não sei quais são as situações e qual é a condição também de sua vida, em que você está, mas não temas. Enxergue a majestade do Filho de Deus, da mesma forma que os discípulos enxergaram. Segunda aplicação, queridos, olhe para o Filho de Deus. E faça isso, mais uma vez eu bato nessa tecla aqui, faça isso desenvolvendo um relacionamento com Ele. Não existe uma vida de discipulado sem relacionamento com Cristo, sem comunhão com os santos.
Participe dessas coisas para que você possa vislumbrar a majestade do Filho de Deus. E isso, de fato, nós veremos quando os céus forem rasgados e o Filho de Deus descer sobre as nuvens, para nos encontrar. Terceira e última aplicação, meu irmão, cuide do seu coração. Cuidado com os ídolos. Se santifique. Se você faz parte do rebanho de Deus, se você confessou de fato ser um discípulo diante de Deus, vive uma vida digna de discípulo. Não como discípulo deste mundo, mas como um discípulo de Cristo. Como um discípulo do Senhor Jesus. Diante desses sinais, você irá rejeitá-lo. Diante da sua glória, você irá dizer não para o Senhor Jesus? Entregue sua vida hoje mesmo para Ele, dizendo: Senhor, quero de fato ser um discípulo. Eu me arrependo. Tenha misericórdia de mim. Porque a manifestação deste sinal, querido, foi para os discípulos de Cristo. Não foi para a multidão. Não foi para o povão. Foi para os discípulos. E se você é um discípulo de Cristo, mas está um pouco distante, um pouco longe, um pouco afastado, talvez seja hora de você se aproximar diante dessa majestade e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu creio em Ti. Vamos orar, irmãos. Sua cabeça. Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque somos falhos, somos pequenos, e o Senhor, através da sua misericórdia, realiza os seus sinais para que a nossa fé seja fortalecida. E os seus sinais, ó Pai, são atos de misericórdia. E quando lemos estes sinais na Tua palavra, nosso coração enche de esperança, enche de alegria, porque de fato respondemos como Pedro respondeu pelos discípulos. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nossas vidas. Não queremos, ó Deus, ser um discípulo desse mundo. Não queremos, ó Deus, fazer parte dessa multidão que enxerga o Senhor apenas como um líder político, apenas como um simples profeta, apenas como um homem que veio nessa terra para ensinar coisas boas. Não queremos, ó Deus. Queremos continuar olhando para o Senhor como o autor e consumador da nossa fé, como aquele que veio se entregar por nós, para nos resgatar das mãos do diabo, para perdoar os nossos pecados, para que a ira de Deus não seja derramada sobre nós naquele último dia. Dessa forma que nós queremos olhar para o Senhor, como o nosso único e suficiente Salvador. Obrigado por estes sinais, ó Deus. Obrigado pelos sacramentos que nos ajudam cada dia a nos aproximarmos do Senhor, a olharmos para o Senhor e ter essa esperança sempre renovada. Te louvo, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso pastor Belmiro.